de um IDH para cenários diversos com base em dados existentes. E quando nós falamos de inteligência artificial generativa, nós estamos falando de um modelo de inteligência artificial que tem como objetivo principal, né, criar novos conteúdos, explorando criatividade, explorando a inovação, através do que a gente chama de redes neurais, que são muito similares ao conceito do nosso cérebro, aquelas conexões que são feitas com o nosso cérebro. Hoje, essas redes neurais digitais, elas são chamadas, né, de generative networks, na verdade, que são as redes generativas neurais, né? E elas são usadas justamente para esse processo. Quando nós falamos do Copilot, da família Copilot, nós estamos falando de uma solução de inteligência artificial generativa, ou seja, uma solução que é capaz de aprender e explorar com base em conteúdos. Então, essa é a ideia dela, mas ela não vai em nenhum momento me substituir, tirar o meu emprego. Ela vai somar e me dar mais potencial. Então, você técnico hoje tem essa possibilidade de aumentar a sua capacidade, de aumentar o seu processo de entrega de soluções com essas soluções que nós temos hoje de inteligência artificial. Então, é uma soma. Ao invés de eu ter mais um recurso, ao invés de eu ter mais até uma pessoa do meu lado aqui com mais conhecimento, eu coloco do meu lado a inteligência artificial. Então, essa é a parte legal. E claro que não adianta essa inteligência artificial, ela ter esse potencial todo, né, de capacidade de conhecimento, de ganho, se eu não for capaz de me comunicar com essa inteligência artificial de forma simples, se eu ainda depender de código, se eu depender de comandos. Então, por isso que se introduz dentro dessa estrutura o que a gente chama de um modelo de linguagem chamado de modelo de grandes linguagens, né? Ou o famoso LLM, que é a sigla, né, de Large Language Model, que justamente, né, faz com que eu consiga, né, transformar essa comunicação entre eu e a inteligência artificial um processo simples. Então, esse é um modelo fundamental hoje para as ferramentas de AI, né, tanto para nós técnicos quanto para os usuários finais. Então, a ideia é permitir que a gente tenha uma comunicação simples, uma comunicação nossa do dia a dia. Eu possa pedir de forma simples para que o Copilot faça algo, seja no PowerPoint, pedindo para que ele crie uma apresentação, seja no Copilot for Security, para que ele me ajude a analisar uma falha, analisar um risco, né, de invasão, de ameaça, ou até, de repente, para o time de vendas, que lá no Copilot for Sales, ele vai pedir ajuda para poder ter um bom discurso, para poder vender algo para um cliente. Então, essa é a ideia principal, permitir que essa interação ela seja feita com uma linguagem natural. Né? E a criação de novos conteúdos a partir de prompts, né? A partir de textos, né? Eles sejam simples. Né? Então, essa é a ideia. O primeiro modelo que veio para o mercado com essa ideia é justamente a estrutura do ChatGPT, que hoje está integrado com tudo isso, inclusive embarcado nas soluções de Copilot, embarcado nas soluções de AI da Microsoft. Tá? Então, essa é a ideia. E com isso, então, eu crio essa integração completa. Então, para nós técnicos, né, o que nós temos que entender de importante aqui? Primeiro, como é que funciona essa comunicação? Então, esse é o primeiro ponto. Como que essa comunicação vai ocorrer? Então, para nós, um papo técnico, né, vocês vão ver aqui que ela vai ocorrer de uma forma muito simples. O cérebro, que é o Copilot, ele vai se comunicar com as aplicações através de um modelo de linguagem, né, grande, que a gente chama, que é o LLM, e vai permitir a integração dessas comunicações com qualquer outras aplicações criadas ou disponíveis no mercado através de uma comunicação com o Microsoft Graph. Então, o Graph hoje a gente pode dizer que ele é, né, tecnicamente para nós aqui, a nossa API, a nossa API para essa integração. Então, ele tem como proposta permitir a comunicação com todos os tipos de soluções de mercado. Então, hoje eu posso usar o Graph para isso. Então, você que é desenvolvedor e está conosco hoje aqui, já saiba disso. Você pode criar o seu chatbot, você pode criar a sua solução de integração usando o Microsoft Graph para se comunicar com todo esse ecossistema. Você, usuário que está conosco aqui, está assustado com todos esses termos? Não se preocupe, você só vai ter o trabalho de abrir um prompt e pedir algo. Crie um documento, faça um resumo, me ajude a escrever um e-mail, o resto é conosco. Os técnicos resolvem isso para vocês de forma simples. Então, essa é a ideia. Então, vejam que o Copilot não veio para o técnico, ele veio
para todos nós, seres humanos, tornando a nossa vida mais fácil, tornando a nossa vida muito mais simples de ser realizada no dia a dia. Vamos ganhar tempo, vamos ganhar performance, vamos aumentar a nossa qualidade. Então, essa é a ideia, né? Essa é a proposta que o Copilot traz para nós. Agora, é importante que a gente entenda também que não existe uma solução de Copilot. Na verdade, o Copilot ele é um grande guarda-chuva, né? A Microsoft ela está investindo pesado na solução de inteligência artificial. Ela está investindo pesado na solução de trabalho com esses recursos. E aí, o que que acontece? Quando nós falamos de soluções hoje, nós temos uma lista de soluções disponíveis. Então, pensando em inteligência artificial, nós temos desde as soluções de Azure OpenAI, que a gente chama, que são as soluções que estão lá no Azure e que vão nos dar suporte aí para o mundo técnico, para que a gente desenvolva, para que nós conectemos, para que a gente execute tarefas que vão agregar mais recursos para o usuário final. Mas também nós temos dentro deste mercado uma solução pronta para o usuário final, porque a gente chama da força de trabalho, a linha de frente de força de trabalho, que tanto a gente hoje tem a preocupação de dar apoio, né? Então, você que trabalha com a entrega dos serviços, com vendas, né? Com atendimento ao usuário final. Então, para todos nós, né? Desde o nível técnico até o nível de entrega no dia a dia, nós temos essas soluções. Então, hoje, nós temos dentro da família Copilot soluções para criação de fluxos, soluções para gestão de vendas, soluções para a parte de produtividade, que é toda a família Office que vocês conhecem, Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Nós temos também soluções para o time de segurança da informação, que a gente vai falar um pouquinho aqui, é uma das abordagens que nós vamos fazer hoje, né? Que é o Copilot for Security. Nós vamos falar sobre as soluções disponíveis no próprio Windows. E para você, desenvolvedor, também. Hoje, o seu dia a dia pode se tornar muito mais dinâmico e simples, tendo como suporte as soluções de Copilot para o GitHub. Ou seja, você consegue usar o Copilot para te auxiliar na criação dos códigos, te auxiliar no desenvolvimento do seu código no dia a dia. Então, essa é a ideia aqui. É uma solução completa que vai nos trazer toda essa possibilidade, toda essa gama de recursos. E eles estão, obviamente, disponíveis de formas independentes, eles estão ali para que você possa usá-los da melhor maneira possível e de acordo com a sua necessidade. Então, esse é o ponto legal de toda essa solução. Então, a Microsoft hoje, ela consegue, dentro do seu ecossistema, ofertar todas essas soluções. E claro que nós aqui da Function One estamos aqui também para apoiar nesse sentido, né? Para poder auxiliá-los na implantação, para que vocês possam aprender a usar a ferramenta. Então, nosso time está aqui também para ajudar nesse sentido. Bom, seguindo neste processo, né? Falando aqui sobre os recursos. Então, vamos começar conhecendo um pouquinho sobre as soluções, até para clarear um pouco mais, né? Então, quando o meu diretor, né, quando o meu gerente vier perguntar para mim, cara, me fala sobre o Copilot. Então, eu, técnico, né, preciso entender um pouquinho. O que que eu vou falar para ele? Quais são os Copilots? O que que eu tenho, né? Quais são os copilotos que nós temos na Microsoft, né? Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho sobre isso, tá? Vamos entender sobre essa solução. Então, dentre os copilotos, por exemplo, nós temos o Copilot for Sales. O Copilot for Sales, nós estamos falando de um copiloto, de uma solução de inteligência artificial que vai se conectar com a nossa solução, já conhecida na Microsoft, Dynamics, que são as soluções de vendas, de gestão de relacionamento de pessoas, né, os CRMs, que vão auxiliar o meu time de vendas, né, o meu time de relacionamento com pessoas a lidar com isso. Para vocês terem uma ideia, hoje, o Copilot for Sales, ele é capaz de se conectar numa chamada telefônica com o seu cliente, analisar o papo que você está fazendo com esse cliente, né? E te sugerir alguns caminhos quando o cliente começa, por exemplo, a te questionar sobre uma questão de compra, uma aquisição. Então, de repente, pensa que eu estou lá vendendo, por exemplo, um serviço de implantação de Copilot e o meu cliente, na ligação, ele me questiona, mas por que eu deveria comprar com você? O Copilot é capaz de fazer análises dessas questões, analisar o meu portfólio e te dar insights, te dar possibilidades de respostas ao vivo, online, para que você direcione essa resposta para o cliente no telefone. Ou seja, ele tem essa função principal de ajudar a criar, a desenvolver esses
insights, né? Além disso, claro, ele vai avaliar contigo clientes que você fez contato e não retomou mais a ligação, que tipo de negociação você estava fazendo com ele, sugestões de e-mails que você pode enviar, registros de informações. Então, quer dizer, essa é a ideia. E lembra, o Copilot ele não vai substituir o Dynamics, ele não vai substituir o CRM. Ele é um complemento. O CRM continua existindo, você continua utilizando essa solução. A diferença apenas é que, nesse caso, você tem mais um auxiliar para suas tarefas do dia a dia. Bom, além, obviamente, do Copilot for Sales, nós temos também, para o time de desenvolvimento, né, uma solução bastante interessante, que é o GitHub Copilot, né? Então, qual que é a proposta aqui? É a integração do Copilot com a solução de desenvolvimento e criação de código hoje mais adotada no mercado mundial, né? Então, para você que está nos ouvindo aqui, que é da área de desenvolvimento, eu nem preciso dizer nada sobre o GitHub, né? Na verdade, é capaz de você me ensinar um pouco mais sobre essa solução, né? Você conhece muito bem. Você sabe quais são os desafios, como é que ela funciona, como é que você pode fazer esses códigos, né? Então, a ideia aqui é que você tenha um assessor, que você tenha aqui mais uma solução para te auxiliar no desenvolvimento desses códigos. Ele vai se integrar e vai te ajudar. Você vai pegar um código que está sendo iniciado, ou até você precisa criar lá uma linha de código para uma ação específica, com linguagem natural, você vai fazer essa solicitação e ele vai, então, criar esse código para você. Ele vai colocar esse código. Talvez você tenha que fazer alguns pequenos ajustes, às vezes, né? Por conta de ambientes, por conta de variáveis, mas ele vai te auxiliar nessa criação. Então, você vai gastar menos tempo desenvolvendo o código e você vai ter mais tempo para estudos, para testes, né? Para avaliações. Então, essa é a proposta também dessa solução aqui, que é extremamente bacana, que funciona muito bem e que muitos profissionais já vêm utilizando. Os nossos desenvolvedores aqui da Function One hoje já utilizam essa solução para agilizar a criação de códigos. A gente já tem códigos entregues para clientes nossos que foram feitos com o auxílio do Copilot. Então, isso é bem legal também. A gente tem feito bastante esse exercício, até mesmo para poder se aprofundar mais, para poder ganhar, né, mais autoridade para falar da solução. Então, hoje, dentro do nosso time, nós temos utilizado muito as soluções de Copilot e o GitHub é uma das soluções que já está em uso também. Vale a pena, é bem legal e a gente pode aí no futuro fazer uma apresentação dessa mostrando um pouquinho para vocês do GitHub, mostrando um pouquinho para vocês de desenvolvimento como tirar proveito dessa solução. Legal? Se você curtir, tá afim desse novo tema, coloca aí no chat aí que você curtiu aí, a gente vai pensar em programar isso aqui, o time está acompanhando aqui, eles já vão anotando aí, fica as dicas aí. Fala pra gente, o que você quer conhecer além do que a gente já está falando aqui, legal? Muito bem. Seguindo, automação. Gente, a gente usa muito hoje, né? Power Automate, Power App, né? A gente fala muito dessas soluções, criação de fluxos, né? E aí, obviamente, que dentro dessa linha de Power Agent, né? A gente tem também o Copilot Studio. Qual que é a ideia do Copilot Studio? O Copilot Studio, ele tem como fundamento principal justamente nos ajudar a criar, né, essas conversas complexas, esses chatbots, né, os fluxos de respostas, né, então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai literalmente nos auxiliar nas soluções Power Plat da Microsoft. Então, desde uma criação de um fluxo no Automate até a criação de fluxos, né, com, por exemplo, um chatbot para um autoatendimento, né? Então, essa é a ideia. Muita gente fala assim para mim, mas, ô Molina, se o Copilot já tem tudo isso, por que eu tenho que criar um chatbot, né? Outro dia, né, a gente estava fazendo uma apresentação aqui, o cara falou assim, mas eu não entendo, por que eu vou comprar um chatbot, um Copilot Studio para fazer chatbot, se você está dizendo para mim que o Copilot já é a solução? Entenda que o Copilot, ele é a nossa inteligência para aprendizados, para conhecimentos do dia a dia, de forma global. Porém, pensa que quando eu contrato alguém para atender o telefone da minha empresa, eu preciso orientar essa pessoa sobre respostas que ela deveria dar para cada tipo de questionamento que o meu cliente eventualmente faça. E aí essas respostas, elas são normalmente específicas do meu negócio. Elas são específicas da minha empresa. E aí, neste caso, é que entra um chatbot. Eu vou criar, né, justamente esse atendente. Eu vou criar todo esse fluxo. Se o cliente fizer essa pergunta, o que eu faço? Se ele fizer essa aqui, para onde que eu respondo? Então, essa é a ideia do Copilot Studio, né? Então, ele é uma possibilidade
de eu criar uma versão customizada do Copilot para minha empresa. Porém, de forma simplificada. Por quê? Porque eu vou ter aqui um assessor, um copiloto, que vai me auxiliar nesse sentido. Então, essa que é a ideia bacana aqui. Legal? Então, nós temos essas possibilidades, nós temos essas soluções disponíveis aí no mercado. E, claro, não temos, né, como deixar de falar hoje de uma das grandes preocupações no mercado mundial, né, quando nós falamos em soluções de tecnologia, né, que é a palavra segurança, né? E a Microsoft, no último dia 1º de abril, há pouquinho mais de um mês atrás, ela lançou de forma global para o mercado o Copilot for Security, tá? Então, o Copilot for Security é a grande sensação, está sendo a grande sensação do mercado para o time de TI e para o time de segurança da informação. Por quê? Nós estamos falando justamente da solução que vai auxiliar esse time técnico a gerenciar, a monitorar, a acompanhar todos os tipos de eventos, né? Tomar ações sobre algum tipo de ameaça que está acontecendo. Então, essa é a ideia, essa é a proposta, né, do Copilot for Security. Ele vem para o mercado para ser mais um assessor, mais um copiloto dentro desse mundo, mas agora olhando para a segurança, olhando para preocupação com relação à proteção do meio ambiente. Então, o que nós temos que ter em mente aqui, né? O Copilot for Security, ele não vai substituir o meu firewall, ele não vai substituir o meu Sentinel lá do Azure, ele não vai substituir o meu Defender for XDR, né? O que ele vai fazer aqui, na verdade? O Copilot for Security, ele vai usar essas ferramentas para poder fazer uma avaliação do cenário, para identificar os logs, e aí com isso ele vai nos ajudar a orquestrar, a criar um entendimento sobre o que está acontecendo, a sugerir plugins, né? Fazer uma resposta, criar uma resposta, né? E sugerir essa aplicação dentro do seu ambiente. Então, ele não é um sucessor das soluções que eu tenho hoje. Da mesma forma como a gente fala, né? Quando a gente fala do Copilot for Microsoft 365, que a gente até fez, né, um evento, né, no mês passado, e que está no nosso... Se você perdeu esse evento, depois você pode assistir lá no nosso canal da Function One, lá no YouTube, tá lá o evento todinho para você conhecer também um pouquinho mais essa solução. Mas quando eu falo do Copilot for Microsoft 365, eu estou falando, por exemplo, de uma solução que não vai substituir o PowerPoint. Ele vai completar, ele vai complementar esse serviço. Então, eu continuo tendo PowerPoint, eu continuo tendo Excel. E aí eu vou ter um cara, um recurso, que vai auxiliar no meu dia a dia na criação desses arquivos. O mesmo acontece aqui com o Copilot for Security. Eu não estou substituindo as minhas soluções, eu não vou trocar o meu firewall, eu não vou trocar o meu CIEM, a minha ferramenta de CIEM, eu não vou trocar nada disso. Na verdade, ele vai se integrar com essas soluções e vai permitir que eu consiga fazer uma ação de forma mais proativa. Imagina só você sendo alertado agora, sem o Copilot, você é alertado agora de que foi detectado um ataque mundial aí, né? Uma ameaça de ataque mundial aí nas redes, né? E você tem que começar a identificar como é que funciona, qual é o tipo de característica desse ataque, que ação que você pode fazer para remediar, quanto tempo você, de segurança da informação, quanto tempo você da área de TI levaria para poder entender, conhecer e tomar uma ação. Por mais rápido que nós sejamos, a gente vai gastar aí, né, 2 dias para poder entender isso. E com o Copilot for Security, eu posso ter essa resposta em segundos. Então, essa é a proposta. Eu tenho rapidamente uma ação, eu tenho rapidamente a possibilidade de resposta a esse tipo de incidente. Então, aqui a ideia é justamente essa, que a gente consiga de forma rápida poder ter essa ação, poder ter esse cenário. Então, veja nesse diagrama aqui, né, vocês vão ver de uma forma bem simplificada, né, como é que funciona dos bastidores do Copilot for Security, né? Então, quando você envia lá um prompt, você pede uma ajuda, né, como é que ele vai agir nesse sentido. E o Copilot for Security, ele vai cobrir hoje, né, basicamente toda a nossa ação de segurança. Então, o que nós temos aqui? Ele vai cobrir hoje, né, Sentinel, ele vai cobrir Defender XDR, né, o XDR, ele vai falar sobre Intune, ele vai proteger lá, ele vai olhar a parte de segurança do Entra ID. Então, quer dizer, basicamente, ele cobre
toda essa estrutura. Inclusive, ele atua também na linha de governança, ele vai olhar no Purview também. Então, ele vai atuar em toda essa estrutura. E aí começam as perguntas que a gente tem recebido bastante também aí nas redes sociais. Molina, como é que funciona o licenciamento do Copilot for Security? Ainda não entendi, não consegui entender. Eu estou procurando lá, por exemplo, né, sobre como que eu configuro ele, como é que eu compro as licenças, eu compro igual as licenças do, Microsoft, do Copilot for Microsoft 365? Não. No caso do Copilot for Security, né, do Copilot para segurança, ele é uma solução, né, que vai funcionar lá dentro do Azure, e você vai conectar ele com as suas soluções de Azure e Microsoft 365 para segurança, tá? Basicamente, ele usa, né, o que a gente chama de unidade de computação de segurança, tecnicamente a gente chama isso de SCU, tá? Que é como se fosse um processador que você contrata, né? É um processador que vai te dar potencial de recurso para ele, tá? Então, esse recurso, essa SCU, ele vai te dar os recursos necessários para dar desempenho e consistência do serviço. A Microsoft recomenda, né, que no geral se contrate pelo menos, né, de início 3 SCUs, tá? Para dar uma condição legal, porque é a capacidade de processamento. Pensa que você está dando processamento quando você contrata o Copilot for Security. Então, uma SCU pode te deixar bem limitado. Você vai fazer uma ação, a segunda ele já não aguenta mais, né? Porque ele está pesquisando, ele está olhando na internet, ele está olhando seu ambiente, né? Então, esse é um ponto importante, tá? Claro que existe aí, né, a questão de como é que você vai tratar isso. Você pode ampliar e reduzir isso a hora que você quiser. Vou mostrar para vocês aqui na tela, nas configurações, tá? Essas SCUs, né, elas estão aí, a gente fala, né, de um investimento médio de R$ 20 por hora de processamento, tá? Então, isso é muito relativo aí a cada consumo, mas para nós do mundo técnico, para nós que nos preocupamos com a parte de governança e segurança da informação das empresas, sabemos que esse valor ele se torna ilusório quando você garante a segurança do seu ambiente, quando você garante para os seus clientes que seu ambiente é saudável, que não há riscos, né? Então, isso é muito importante, né? Se torna um grande investimento. Assim como o próprio Copilot for Microsoft 365 também vem se tornando um grande investimento, porque você está ganhando em performance, você está ganhando, né, em qualidade das suas apresentações. Então, isso é legal. Para vocês terem uma ideia, essas apresentações que nós temos feito ultimamente, o nosso time aqui de marketing tem usado o Copilot para poder fazer a implantação, e depois vem o toque especial deles, os acabamentos deles aqui, mas muito disso hoje já é usado também o Copilot para essas soluções. Então, penso que a gente tem ganho de performance, a gente tem conseguido entregar quase que 3 vezes mais do que a gente entregava antes com o Copilot. E em segurança não vai ser diferente, tá? Então, a ideia é justamente essa, que a gente continue mantendo o mesmo cenário. Tá? Então, dentro dessa linha, né, de ambientes, essa é a ideia que a gente tem. Então, seguindo, né, nessa proposta, né, o que a gente tem que ter aqui, né? Falando de configuração, primeira coisa que a gente tem que entender é que existem pré-requisitos que precisam ser cumpridos para cada uma dessas ferramentas que a gente falou aqui. Eu tenho que me preocupar para requisito para o Copilot Studio, para o Copilot Sales, né, para o For Security. E claro que se a gente fosse falar de tudo aqui agora, a gente não teria tempo. Né? Então, a gente, né, para você que está participando conosco aqui, a gente já tem um brindezinho especial que a gente vai mandar para vocês no final da apresentação. E esse brindezinho é um e-book onde a gente vai falar desse conteúdo, vai falar desses pré-requisitos, para que você tenha isso já como seu livro de cabeceira também, para se preparar para o seu ambiente. Então, essa é a ideia, também vai ser bem legal, a gente vai mandar para vocês. Bem, então, assim, existem os requisitos, tá? Quando a gente fala de Copilot for Microsoft 365, também existem esses requisitos. A gente vai colocar depois esse link para vocês também, para que vocês olhem isso, avaliem, mas são atenções que vocês têm que ter. É importante, a gente já falou disso lá atrás, mas como não era uma audiência muito técnica, a gente falou muito superficial. Aqui eu vou compartilhar mesmo com vocês o link, né, com essas informações. Vai estar tudo lá no Guia Rápido, vocês vão ver, ficou bem legal também. A gente compartilha com vocês para que vocês tenham essas informações. Mas vamos falar de Copilot for Security, então, né? Vamos falar do cara que é a nossa menina dos olhos aqui, né? Então, primeira coisa, gente, vocês vão ver que
dentro do setup, né, como eu falei, existem dois caminhos que eu posso fazer, né, o setup do Copilot for Security. Eu posso fazer pela tela do próprio Copilot for Security, que eu já vou mostrar para vocês aqui. A gente vai sair desse slide, vou mostrar um pouquinho para vocês. Ou eu posso fazer pelo Azure, tá? Tanto faz. Os dois caminhos vão me levar ao mesmo local. Eu posso criar pelo Azure, como a gente já conhece, para você que já conhece, né, sobre Azure, eu crio lá o Resource Group, eu crio lá os meus recursos e vou criar lá, então, o Copilot for Security. Ou eu posso usar esse assistente da própria ferramenta do Copilot for Security, que eu acesso pelo painel administrativo do Microsoft 365, e a partir dele eu consigo também criar esses recursos, tá? Então, são caminhos que eu tenho, são alternativas que eu tenho. Mas veja, lembre-se, né, meu querido amigo profissional de TI, não adianta eu implantar um Copilot for Security se eu não tenho implantado ainda Intune, se eu não tenho implantado rótulos, se eu não estou com Defender XDR, né? Então, a primeira preocupação que você tem que ter, primeiro requisito, é cuide da segurança da sua empresa, né? Implante esses serviços. E aí, deixa o Copilot te ajudar a fazer a gestão disso, né? Que adianta, por exemplo, né? Falar assim, olha, eu vou comprar aqui, por exemplo, sei lá, né? Vou comprar aqui um avião, mas eu não sei pilotar, né? Vou ter que aprender. No caso aqui é pior ainda, porque você aprendeu a pilotar, mas você não tem um avião, né? Ou seja, você tem o Copilot, mas você não tem as soluções que vão garantir a segurança dos seus dados. Então, regra número um, tenho que ter soluções de segurança implantadas. Isso a gente já fala desde a nossa outra apresentação lá atrás. Lembra quando a gente falou do Copilot for Microsoft 365? Ele vai respeitar a segurança que você configurou no seu ambiente. Mas se você não tem configuração nenhuma de segurança, se você está com acessos anônimos habilitados, se você não tem rotulação, se você não controla os seus devices, ele não vai controlar nada, né? Então, isso é importante também. Então, é fundamental que você tenha essa visão. E aí, de novo, fica aqui o convite, se você não tem essas soluções, mas precisa conhecer mais, quer implantar isso, fala com o nosso time aqui, a gente pode ajudar você nesse sentido também. Então, nosso time está aqui não só para ajudar na implantação do copiloto, mas também a gente pode auxiliar na implantação da segurança, né? A gente ajuda você, faz o setup e te prepara para que você possa depois tocar essa solução aí sem nenhuma dificuldade. Legal? Fala com a gente, estamos aqui para isso. Copilot for Security. O que eu tenho que fazer, então? Vou configurar a estrutura, vou configurar o Resource Group. Veja que aqui, pela tela do For Security, é um processo bastante simples, bastante rápido, tá? Uma coisa importante, neste momento ainda, o Copilot está em fase de lançamento, como eu disse, ele acabou de ser lançado, ele foi lançado no dia 1º de abril, é muito recente, ele acabou de completar um mês e pouquinho, não, um mês e 10 dias, né? Então, ele ainda está limitado. Por exemplo, ele só está disponível em algumas regiões, tá? Em algumas regiões do Azure. Então, eu não tenho ele no Brasil aqui ainda, né? Eu não tenho ele em todos os locais. Eu tenho ele na Europa, eu tenho ele nos Estados Unidos, mas ele não está disponível. Vou mostrar isso para vocês aqui. Então, esse é um ponto importante. Ele não está 100% disponível ainda, está em desenvolvimento, mas nada te impede, você já pode utilizar ele sem nenhum problema, tá? Outro cuidado, você que vai testar o Copilot for Security, vai colocar o seu cartão de crédito lá, cuidado com os testes, abre, configura, testa e tira ele do ar depois. Por quê? Porque pensando no investimento para laboratório, ele é muito caro, né? Pensando na solução que ele oferece para uma empresa, é a solução perfeita, né? Ele se torna muito barato, porque quando a gente fala em soluções de segurança hoje, né, investimentos de segurança para as empresas hoje giram aí na casa, né, de $500.000 pelo menos, né, $500.000, $1 milhão, né? Então, investimento de segurança, você que é de segurança da informação sabe do que eu estou dizendo, né? É muito caro, né? O serviço ele é muito caro. Então, falar que eu vou gastar, por exemplo, entre 15 e 40 mil com uma solução dessa é extremamente barato para a solução e para o resultado que ele vai me trazer. Agora, para nós técnicos que vamos colocar um cartão de crédito ali para fazer um teste, ou que vamos usar lá as nossas assinaturas do Visual Studio, ele vai fazer assim com o nosso crédito, né? Então, cuidado com isso, tá? Vai devagar, testa, tira do ar, né? Então, isso é importante. Então, aqui ele tem, tá vendo? Todo o processo é uma sequenciazinha, né? No meu caso, aqui nesse exemplo, eu configurei associando ele à região Estados Unidos, tá? Poderia colocar Europa, poderia colocar em outros locais, né? Aqui é um resumo da configuração, tá vendo? Então, ele tem aqui toda essa solução já feita, bonitinha, tá configurado o ambiente para eu poder trabalhar. Então, a ideia aqui agora é que a gente
possa começar a mexer um pouquinho com ele. Então, eu vou trocar de tela, vou agora para o laboratório para que a gente possa testar isso. E, enquanto isso, eu já queria convidar você aqui a participar de uma enquete aqui. Eu quero te conhecer um pouquinho. Fala para mim o que que você faz, quais são os conhecimentos. Você já conhecia Copilot? Já trabalhou com o Copilot? Então, a gente vai soltar para vocês aí um linkzinho aí, o pessoal vai colocar algumas informações para que vocês possam trocar com a gente um pouquinho aí, né? Quero conversar com vocês, vamos conhecer um pouquinho essa galera, né? Então, fala para mim, qual é o seu conhecimento, como é que tá aí, né, esse trabalho? Ó, legal, a gente já está com 105 pessoas conectadas, olha que delícia isso aqui, hein? Então, vamos falar um pouquinho aí sobre a sua história. Fala para mim, se você conhece Copilot, né, como é que tá isso? Em contrapartida, eu já estou trazendo aqui para a tela, claro, deixa eu pegar aqui o meu laboratório, e vou levar aqui para a tela para a gente poder brincar com ele aqui. Olha só, gente. Estou trazendo aqui, ó. Esse aqui é o meu portal, né? É o meu portal de administração aqui, do 365. Então, para vocês que estão acostumados a administrar o 365, né? Não é nenhuma novidade. E aí, reparem aqui, né, que a gente tem, tá vendo? Olha, vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Nós temos aqui o Copilot, a console de administração do Copilot. Então, nesse caso aqui, tá? Eu clico e eu tenho acesso à visão de todo o meu ambiente aqui, tá? Então, naquele e-book que a gente vai mandar para vocês é de brinde, para vocês que participaram aqui com a gente vai colocar lá para requisitos, informações, e aí você consegue navegar aqui e ter uma visão sobre toda a solução, tá? Então, esse portal, ele nos ajuda aqui no sentido de centralizar a administração. Então, se eu vier aqui em Settings, ó, eu consigo visualizar esses acessos, tá? Então, isso que é legal aqui. Enquanto ele está carregando aqui, eu vou até aproveitar aqui e dar uma olhadinha nas perguntas aqui. Olha que bacana aqui, né? Ó, aqui, pergunta aqui do João Pedro. Copilot for Security ele vai poder agir e me entregar dados como uma ferramenta de CIEM, né, correlacionado a eventos do meio ambiente. Na verdade, João, ele vai fazer melhor. O que que ele faz? Não é que ele não vai entregar como se fosse. Ele vai ser o seu copiloto, lembra? Então, pensa que se você não tivesse o Copilot, você iria até a sua ferramenta de CIEM, até o seu Sentinel, por exemplo, iria olhar lá todos os logs, iria começar a tratar aquilo, pesquisar, fazer análise, classificar e tomar ações. O Copilot ele vai ser o seu copiloto. Ele vai lá, vai conectar com você no seu Sentinel, por exemplo, e vai fazer essa ação contigo, tá? Então, isso que é legal aqui, tá? Outra pergunta legal aqui, ó, do Ederson, aqui, ó, né? Ó. Como é definido o uso da SCU, né? Exemplo, eu tenho 400 usuários, né? Então, assim, Ederson, na verdade, é o que a gente fala. Uma SCU, ela pode atender uma empresa com 10 usuários e até uma empresa com 10 mil usuários, em princípio. O que acontece é o tempo que ela vai levar de processamento. É igual você pegar um processador, um servidor único, com um processador único, e vai pendurando pessoas nele. Então, quanto maior o número de recursos, serviços que você pendura na SCU, mais demorado fica a resposta. E você vai sentir isso, né? O próprio Copilot for Security vai começar a te dar respostas. Ó, tá demorando, não estou conseguindo, e aí você vai ver que você vai precisar aumentar essa unidade. A Microsoft, ela recomenda, né, um mínimo de 3 SCUs para começar, tá? Então, é recomendação Microsoft. Para laboratório, vocês vão ver que o teste aqui a gente vai fazer, ele vai bem. Mas quando você começa a colocar 3, 4 prompts ali para processar, para buscar, ele já começa a dar mensaginha de travar. Ele não vai dar conta de muito processamento, porque ele abre um leque de pesquisas, tá? Então, isso é um ponto importante. Eu acho que aqui a pergunta do Leonardo foi a mesma lá do Anderson, né? Então, a linha de raciocínio é a mesma dos copilots, né? Ou seja, na verdade, mais ou menos. No caso aqui, o Copilot for Security é processamento, tá? Essa aqui é a ideia aqui. Legal? Então, sim, a pergunta do Leonardo também, né? O Power Virtual Agent, ele virou Copilot, na verdade, lembra, o Copilot ele não substitui as soluções, mas o Copilot Studio, ele vai ajudar na gestão dessa ferramenta. Lembra? Mesmo conceito, pensa no PowerPoint. O Copilot for Microsoft 365 virou PowerPoint? Não. Mas o PowerPoint usa o Copilot for Microsoft 365 para poder fazer as criações. O Power Agent virou o Copilot Studio? Não. O Copilot Studio, ele ajuda você a gerenciar e criar os fluxos do Power Agent. Legal? Deu para entender o relacionamento? Essa é a ideia que a gente tem que ter aqui. Bacana?
Vamos voltar para a tela aqui então, né? Vamos falar do Copilot aqui, ó. Na parte de segurança, ó, eu tenho aqui uma série de recursos, tá? Que vocês podem utilizar. Inclusive, né? Eu tenho aqui o Copilot para segurança, que eu clico nele aqui, ó. Se eu clicar nele, ele vai me trazer para essa telinha aqui, ó. Ou você pode também usar, ó, security.copilot.microsoft.com, tá? Então, se você abrir o security.copilot.microsoft.com e você não tem o serviço ainda, ele vai cair naquela tela que eu mostrei agora aqui nos meus slides, aquele wizard, para você poder criar a configuração. O meu aqui, ele já está configurado. Então, se eu olhar aqui, por exemplo, ó, veja que eu tenho aqui, ó, por exemplo, no Owner Settings aqui, ó, eu tenho aqui as informações da minha estrutura lá no Azure. Eu vou lá no Azure para mostrar para vocês já, tá? Eu tenho aqui, ó, eu estou usando nesse momento uma unidade, mas a qualquer momento eu consigo visualizar aqui, ó, a utilização dela. Ele me mostra relatórios de utilização. Claro que nesse momento eu não tenho nada, então tá baixinho, mas aqui a pergunta que acho que foi o Leonardo que fez ali, né? Como é que eu consigo ter base se eu precisar aumentar ou não? O relatório mostra isso bem. E eu tenho aqui, ó, como trocar, tá vendo? Ó, change, eu posso aumentar isso, tá? Veja que ele está colocando aqui um custo mensal em dólar. Então, de novo, se eu olhar para o meu cartão de crédito pessoal e falar que eu vou pagar $2.800 no mês que vem, né? Eu estou perdido, não sei vocês, mas eu vou sofrer muito com isso, né? Vai ser uma dor no meu coração. Para uma empresa, né? Que precisa garantir a segurança das suas informações, a saúde dos seus dados, isso aqui tá fácil, né? Então, isso que a gente tem que ter em mente aqui, tá? Então, eu vou deixar com um só por enquanto, eu não vou aumentar, mas eu tenho aqui esse monitoramento. Se eu voltar aqui ainda no Owner Settings aqui, eu consigo também, tá vendo, ó, visualizar algumas coisas, como por exemplo, tá vendo, ó, eu posso determinar aqui já de cara, né, quem é que pode gerenciar, quem é que pode, né, fazer a parte de ação dos plugins, porque vocês vão ver que eu posso, né, conectar o Copilot for Security com os serviços do próprio Windows, na própria Microsoft 365, como nós falamos aqui, Defender, Sentinel, né? Mas ele se conecta com terceiros também, tá, gente? Por exemplo, eu posso conectar ele com o ServiceNow, eu posso conectar ele com outras soluções de mercado também, tá? Então, como é que funciona isso? Eu tenho aqui, ó, quando eu venho aqui na tela principal, tá vendo? Aqui embaixo no chat, tá vendo, ó? Eu tenho aqui, ó, as origens. Se eu clicar aqui, eu vou visualizar de cara, tá vendo? Todos, ó. Então, dos 29 plugins que eu já tenho aqui, ó, em quais que eu estou conectado, nesse momento aqui, por exemplo, o Defender External Attack eu não estou conectado, porque eu não tenho esse serviço configurado, ele já detectou, mas eu tenho no meu ambiente, por exemplo, né, o Threat Intelligence, eu tenho o XDR, então eles já estão habilitados. E eu tenho aqui outras soluções de mercado também. Eu posso aqui conectar todos esses caras e posso adicionar plugins. Os plugins podem ser feitos, tá vendo? Através de APIs mesmo, tá vendo? Ó, OpenAI do Azure, ou com soluções como aquele QW, né? No caso, eu tenho aqui soluções que eu posso utilizar para integrar também, tá? Então, não tem nenhuma dificuldade nesse sentido a utilização desse recurso. Legal? Uh, Aqui, gente, né, o que eu tenho, né, dentro do Copilot for Security, eu vou ter um chat, né, eu vou ter aqui o que a gente chama de um prompt, igual que a gente tem no Copilot for Microsoft 365, no Copilot do Windows, a ideia é a mesma, tá? É o mesmo processo. A diferença aqui é que esse Copilot, tá? Ele não está preocupado, por exemplo, com as mesmas coisas que, por exemplo, o Copilot for Microsoft 365 tá. Então, óbvio que eu nem imagino que a gente faria isso aqui, mas eu vou dar um exemplo, e claro que, como o meu está em inglês aqui, né, eu tenho que trabalhar com ele em inglês ainda, ele está, como disse, está evoluindo, né, já existem prevenção, previsões, né, sumiu a palavra, já existem previsões aqui para que a gente já tenha soluções para que a gente fale em português, mas o meu ainda, eu tenho que me comunicar com ele neste momento em inglês. Mas olha só, uma pergunta boba que eu vou fazer aqui, por exemplo, né, ó, como eu não conheço, eu vou perguntar aqui, por exemplo, tá na onda aí desses shows, Rock in Rio, então eu vou perguntar aqui, por exemplo, quem que é melhor, né? Quem que é o melhor cantor aí? Eu não sei, é o Taylor Swift? Eu acho que é assim que escreve, tá, gente? Ou a Beyoncé, né? Quem que é melhor? Estou perguntando isso para um Copilot for Security, né? Vamos que ele vai falar para mim aqui, né? Eu já vou tomar um toco dele, né? Vamos ver que legal aqui, ó. Mas a pergunta, em princípio, eu estou fazendo
né? Da mesma forma que eu faria para um Copilot for Microsoft 365. Porém, né, vamos esperar a resposta aqui. Ele está processando, ele está olhando seus logs, ele está olhando seus documentos, né? E ele vai dizer assim para mim aqui, né? Eu vou dar né? Já vou dizer aqui para vocês, ó. Vou pegar aqui as respostas aqui, ó. Né? Aqui só está dizendo que tem alguns plugins que não estão ligados, ok. Mas olha que legal isso aqui, ó. Olha a resposta dele. Como um assistente de segurança, eu não tenho a capacidade de avaliar ou comparar as habilidades de cantor da Taylor Swift e da Beyoncé. Isso não é para mim, né? Por quê? Ó, Molina, que é segurança, né? Pergunta para mim alguma coisa de segurança que eu vou falar, né? Então, olha que legal isso, né? É outro mundo, gente. Esquece esse negócio de falar aqui, né? Ah, como é que eu vou fazer aqui? Faz para mim um perfil aí do Tinder, né? Matador. Não, esquece, que não é o Copilot for Security. Você não vai me pagar, né? 14 mil reais aqui para ficar fazendo essas perguntinhas para ele, concorda, né? Então, aqui o foco dele é outro, tá? E aí, o que que acontece? Molina, eu não sei fazer pergunta, como é que eu faço, né? Beleza, eu vou tirar isso do histórico, né? Senão ele vai ficar aqui depois, né? Falando para mim, ó, que pergunta que você fez aqui, vou apagar isso. Mas olha que legal aqui, gente, né? Ó, quando eu venho aqui no Copilot for Security, né? Se eu vier aqui no Home, né? Ele tem aqui para mim já, ó, esse Prompt Book Library. Olha que bacana isso aqui, né? Então, ele tem aqui já, ó, prompts prontos para que você possa fazer perguntas sobre Defender, sobre Sentinel, tá vendo? Ó? Sobre análise de scripts suspeitos, né? Então, você pegou um script lá, meu, tô em dúvida, esse script aqui é meio estranho, hein? Não tô, né? Então, você pode pedir para ele aqui, tá vendo? Ó? Então, o seguinte script foi localizado aqui dentro, não explica sobre isso, tá? Então, o que que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar isso, por exemplo, e usar como referência. Você quer pegar um script, né? E quer fazer uma análise completa, quer analisar o script, quer ver se tem algum IP que está comprometido, um hostname. Tá vendo que ele já tem aqui, né? O que a gente chama de uma análise completa. Então, simplesmente, o que que eu faço, né? Eu vou colocar aqui o script e vou pedir para rodar essa análise. E ele faz uma análise completa disso. Como no meu caso, né? Eu tenho obviamente, eu estou com um recurso só aqui, então o que que eu faço, né? Eu vou pegar só essa parte aqui que me interessa, né? Eu vou dar um Ctrl C nela, tá? E eu venho aqui para o meu home, tá? E vou aqui, olha, clicar, né? Vou colocar aqui, e eu vou pegar um script qualquer aqui, gente. Eu tenho aqui no meu ISE, vou pegar qualquer script aqui, PowerShell da vida, tá? Só para que a gente possa fazer um teste. E aí vocês vão ver que ele vai analisar o script e vai dizer para mim o que que aquele script faz, tá? Então, deixa eu pegar aqui, por exemplo, vou pegar um script legal aqui, qualquer aqui, uns scriptzinhos legais aqui. Por exemplo, vou atribuir permissão aqui. Ó, vou pegar esse script que eu tenho aqui, Ctrl C, tá? Vou colocar esse script aqui na frente, tá? E vou rodar. E aí, o que que ele vai fazer? Ele vai começar a avaliar esse script e vai me ajudar a identificar. Então, sabe aquela coisa que você pegou um script, o que que ele faz? O que que ele está ali? Né? Não sei. Então, deixa ele fazer essa análise para você. De novo, lembra, ele não está substituindo o CIEM. Ele está fazendo o papel de um copilot. Ele está te ajudando na operação aqui, tá? Então, é isso que ele vai fazer. Eu posso pedir para ele pegar, por exemplo, um log que apareceu lá no meu Defender e analisar o log aqui, tá? Então, essa é a ideia, tá? É assim que ele vai funcionar nesse caso aqui, né? Então, quando a gente fala, né, de soluções, quando a gente fala, né, do Copilot, essa é a ideia dele aqui, ó. Deixa eu pegar aqui as respostas, ó. Olha que bacana, né? Então, ele está fazendo aqui, ele está processando, tá vendo? Ó? Olha só as informações, ó. Ele já identificou que é um script PowerShell, tá? Ele já identificou aqui a estrutura dele, a linguagem, e agora aqui, ó, ele está avaliando o script, ele vai começar a me falar o que faz cada comando. Gente, como eu falei, né? Olha só que bacana isso aqui, né? Eu falo que, às vezes, se eu começar a chorar, vocês me desculpem. Eu me emociono quando eu falo dessas coisas, pela capacidade que a solução vem chegando para a gente, né? Quem trabalha com PowerShell, com JSON, aqui sabe do que eu estou dizendo, né? A dificuldade que a gente tem, às vezes, para entender, esse script está fazendo bem, está fazendo mal, para onde que ele está... Ele analisa tudo, gente. Essa é a função. Entenderam o que eu digo? Ele não é um novo CIEM.
Ele não é um novo XDR. Ele é, na verdade, um assessor seu para poder avaliar esse ambiente aqui. Ok? Então, é assim que ele vai funcionar. Legal? Então, vejam, né? Eu tenho aqui, e aí, de novo, né? Voltando aqui, como eu falei, vocês têm os prompt books aqui. E lá naquele e-book que eu vou mandar para vocês, a gente vai mandar um link com um acesso de um site da Microsoft, que tem lá uma lista com as perguntas mais legais que você pode fazer para o CIEM, que você pode fazer para o Copilot, né? For Security. Então, vejam, você tem muita possibilidade aqui, e a ideia é ser sucinto, linguagem natural, né? Então, você vai perguntar, ele vai pesquisar. Essa é a ideia aqui, gente. É assim que ele funciona nesse sentido, tá? Só para mostrar para vocês aqui rapidamente, né? Nosso tempo, infelizmente, tá indo para o final, já está se esgotando. Mas só para vocês verem aqui, ó, esse link depois eu mando para vocês. Aqui é o valor, né? Mensal de uma instância, né? De um SCU do Copilot, tá? E se eu acessar aqui o meu portal .azure.com, eu consigo por aqui também, como eu disse, fazer a criação dessa estrutura, tá? Então, aqui a gente tem hoje, né? Ó, vejam que eu poderia vir aqui, por exemplo, eu vou aproveitar aqui o meu recurso que já está aqui, tá? Só para mostrar para vocês, ó. Criar um Resource Group. Nesse Resource Group eu poderia criar aqui, tá vendo, ó? Um novo recurso. Eu criei pelo site do Copilot, securitycopilot.microsoft, mas eu poderia vir por aqui, ó. É só procurar aqui, ó. Copilot for Security. Ó, aqui, tá vendo, ó? Copilot for Security. Eu peço aqui para selecionar ele, tá vendo? Copilot for Security, e eu poderia criar por aqui, tá vendo? Posso criar por aqui também. Então, são dois caminhos que eu tenho para criar o mesmo recurso. E aí, gente, para você que já trabalha com Azure, né? Escolha a subscrição, escolha aqui o Resource Group, dou um nome aqui para o acesso ao recurso, né? Então, tem que ser um nome todo minúsculo, né? Que seja único, tá? E aquilo que eu falei aqui, ó, ele ainda neste momento não está disponível em todas as localidades. Então, nesse momento ele está disponível, tá vendo? Austrália, Europa, Reino Unido e Estados Unidos, tá? São as soluções que estão disponíveis. E quando você contrata aqui, você diz quantos recursos de unidade por hora você quer contratar, ok? Então, daqui ele vai criar o serviço disponível aqui, ele vai, deixa eu reduzir até se não tenho acesso ao X, ele vai deixar disponível para nós aqui, tá vendo? Ó? É um recurso, como qualquer outro do Azure, e aí o cérebro dele está aqui dentro, está funcionando aqui, mas eu acesso ele lá pelo portal do Security. Legal? É por lá que eu vou acessar. Todas as soluções você integra lá, como mostrei pelos plugins. Então, você consegue por ali fazer toda essa integração, tá? Então, por ali você consegue fazer esse trabalho. Legal? Então, gente, claro, a gente aqui não tem tempo para tudo isso, mas a ideia é, de novo, coloca aí no chat o que você quer conhecer mais e a gente vai tentando atender aqui com novos eventos. A gente vai, né, começar a preparar também alguns vídeos que a gente vai disponibilizar nas nossas redes sociais, mostrando um pouquinho mais sobre o funcionamento e uso dele. Legal? Então, isso a gente logo mais vai colocar para vocês aí, para vocês acompanharem, né? Mas tem muita coisa legal para ver aqui nesse sentido, né? E aí não tem jeito, né? O tempo nosso acaba, né? Aqui, como eu falei, a gente vai mandar naquele guia rápido um link para vocês vão ter acesso a esse documento aqui também, onde tem lá os 10 prompts mais comuns que a Microsoft recomenda para você poder fazer. Um deles, por exemplo, análise do script, que eu fiz agora, né? Listar, por exemplo, os principais incidentes que você tem no seu ambiente, detalhar esses incidentes. Então, isso tudo você já poderia usar o Copilot para te ajudar nessa análise. Legal? E, gente, obviamente, né, falando, né, sou consultor, também sou, né, trabalho com treinamento, trabalho com certificações, não podia deixar de falar, pergunta muito comum que a galera tem feito, como é que estão os cursos e certificações? Gente, tem muita coisa legal disponível lá no Microsoft Learning, isso aqui vai estar no guia rápido para vocês, mas esses cursos já estão disponíveis para Copilot for Microsoft 365, para Copilot for Microsoft for Security, né? Tem muita coisa disponível lá para vocês fazerem, tem os badges que vocês podem resgatar, inclusive, tá? E para certificações, as coisas estão vindo ainda. Então, o que nós temos hoje, né? Efetivamente, nós temos 2 certificações que já estão no mercado, já estão disponíveis, que você já pode fazê-las, que é o AI 900, que é o Microsoft Certified Azure AI Fundamentals, e também o Microsoft Certified Azure AI Engineer Associate, que são certificações que estão disponíveis, né? E que a gente
tem aqui agora também como meta começar a ajudar vocês nesses conteúdos, começar a disponibilizar algumas coisas para ajudá-los nesse sentido. Então, vejam, a ideia aqui não é só mostrar esse conteúdo e parar por aqui. A ideia é que a gente realmente comece a fazer um trabalho em conjunto com vocês, mostrando soluções, mostrando conhecimento e auxiliando também no que for necessário. Então, fica aqui também de novo, né? Reitero aqui, a gente está aqui com o time para ajudar, temos o time de implantação, temos o time que ajuda no treinamento, e a gente vai ajudando nesse sentido também. Legal? Então, sim, bacana, acho que sim, a gente, como eu falei, não tem tempo para tudo aqui, mas a ideia é que a gente tente aí no máximo, né, mostrar para vocês as informações. Rapidamente lendo algumas perguntinhas aqui sobre o Copilot, acho que eu já respondi, né, aqui foi feito aqui também, se o Copilot tem conexão com o ServiceNow, sim, ele já tem conexão com o ServiceNow, né, então é um dos plugins, tá? O Copilot for Security, ele pode agir... esse aqui eu já tinha respondido, na verdade, gente. Já tinha aqui, já tinha... Essas outras eu já respondi aqui, né? Creio que tem. Não sei, time, tem mais perguntas aí que eu não vi, me ajudem aí. Mas, de qualquer forma, gente, agradeço muito, né, a presença de vocês, agradeço muito essa oportunidade. Foi uma horinha, mas uma horinha bem legal, acho que a gente pôde falar bastante aí da solução, né? Ó, entraram mais duas perguntas aqui, né? Ó. Então, além do recurso no Azure, é necessário licenciamento ou add-on? Sim, tá? Pergunta aqui que veio do Luan. Luan, sim, por quê? Porque, na verdade, lembra, de novo, gente, reforçando, copilots, os copilotos, tá? Eles são copilotos, são assessores. Então, pensa no Copilot for Microsoft 365. De nada adianta eu ter ele se eu não tenho o PowerPoint, se eu não tenho o Word. Copilot for Security, a mesma coisa. Ele é um copiloto, ele é um assessor que vai me ajudar a gerenciar os recursos de segurança do 365. Defender, Intune. Então, se você não tem essas licenças do Defender, do Intune, não adianta ter o Copilot. Porém, diferente do For Microsoft 365, você não tem que ter essas licenças para contratar o Copilot for Security. Ele deixa. Porém, é aquilo que eu falei, você vai ter ele sem ter o restante, né? Você não vai ter o avião, né? Então, nesse caso, o avião é o Intune, é o seu XDR, é o seu Sentinel, né? E o copiloto e você são as pessoas que vão pilotar esse avião, entendem? Então, essa que é a proposta aqui. Então, os serviços, o avião. Você e o copilot, quem vai pilotar esse avião, né? Então, essa é a proposta aqui. Legal? Gente, sigam a gente nas redes sociais, falem conosco, a gente está aqui para auxiliar, para poder conversar mais, né? Estão aí os links para vocês, me encontrem também lá no LinkedIn, a gente vai trocando informações. Quer saber mais sobre esses serviços? Fala com o nosso time comercial aqui também. Mais uma vez, agradeço a presença, a gente chegou a bater aqui 115 pessoas, muito bacana para um horário perto do almoço numa sexta-feira. E coloquem no chat aí, deem sugestões do que mais a gente tem que falar. Vamos combinar mais vezes, a gente tem mais aí assuntos para surgirem. Coloca aí a dica para a gente poder preparar algo que faça sentido para vocês. Legal? Gente, agradeço de coração aqui pela participação, agradeço ao time todo aqui que estava com a gente aqui esse tempo todo aí ajudando e nos encontramos numa próxima oportunidade. Legal? Obrigado, gente, mais uma vez. Até mais.